Olá pessoal, sugestão de Alex de Limeira que animais são terapeutas emocionais, né? Como o nosso cérebro tem três partes, essa nova cortex, né? É a parte tirando a parte do réptil, sobrou o sistema límbico. O sistema límbico é um cachorrinho, né? É um animal, um macaquinho, é um cérebro mamífero. Então, quando contado com um mamífero, né, de outro, é como se a gente está contando, ah, entra contado com o nosso íntimo emocional. Então, os gatinhos, cachorros, né, carinhas, patos, tudo nesses animais, né, porco da Índia, hamster, pássaros, eles agem como o nosso cérebro emocional. Então, como fosse uma versão reduzida do ser humano, né? Tirando parte da racionalidade, tirando a competição, inveja, malícia e manipulação. Não digo que a imagem não tem manipulação, mas já é bem menos, ok? Então, nesse sentido, eles fazem como fosse uma terapia emocional, sem julgamento, sem rotulação, sem crítica, né? Então, é uma coisa, um amor puro. O animal tem um amor incondicional a nós. Então, eu lembro quando a minha filha, quando era pequena, foi para a China, voltou, faltou um mês de aula, né? Na aula dela caiu, ela ficou triste. E a gente arrumou um cachorrinho moldês. E ela rapidamente recuperou, tirava nota 10, subiu a nota, fica tudo feliz. E acompanhou, felizmente, o cachorro tem uma vida curta, né? Mas mais de 10 anos acompanhou ela. E dia e noite ela ficava muito feliz. Né? Eu tive um contato com uma grande escritora americana chamada Susan Kerr. A Susan escreveu um livro, A Fisiologia da Alma, né? E ela conversa com os animais. Então, quando ela encontrou uma mulher, né, queria perguntar, porque ela pensasse, o cachorro tem 17 anos, um cachorro que acompanhou ela há muito tempo, né? E que ela quer sacrificá-lo, que é a eutanásia, né? Ela perguntou a Susan, por que o cachorro está chorando, né? Aí a Susan perguntou o cachorro falou, não, eu sou noivo dela, não pode me matar. Como assim? E ele falou o nome dele e tudo, a Susan contou e perguntou, falou, mas esse é seu noivo, ele morreu num dia de casamento, de acidente de carro, você sabia disso? Ele falou, não, mas tem sim, realmente meu noivo morreu, depois nunca mais casei, nunca mais namorei, e que toda vez que arruma um namorado, o cachorro, né, rascava o sapato dele, fazia xixi na calça e atagava, então, e que o cachorro compreende muito ela, tudo que ela pensa, que ela fala, o cachorro entende, só falta falar. Buscava ter jornal, papel higiênico, qualquer coisa, não precisa chamar, né, a pessoa. Então é uma ótima companhia durante 17 anos, e ela ficou muito emocionada, né? E perguntaram por que se encarnou como cachorro. Ele falou que se ele voltasse, não ia encontrar nessa pessoa, provavelmente. Então ele prefere voltar, pedir permissão como cachorro. E é assim que pode, né, conviver ela nessa vida ainda. Porque senão tá aqui, não sei, 700 anos de média, não sei vai onde estão, né, os dois. E a curiosa mesmo, Susan Kerr relatou que a editora dela tem um papagaio que tá triste. Ela foi na casa dela e que perguntou por que, Lolo José, você tá triste, você não quer mais falar. Lolo José falou, eu queria só ficar na janela. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Você mudou? Ela falou, mudou essa semana para papagaio para dentro de casa. Antes ela ficava na janela, que ela acha que tem muita chuva, muito sol. Mas o Lolo José gosta de ficar na janela. Então ele colocou a janela de volta, colocou o Lolo José perto da janela e começou a andar logo em seguida, né? Então você vê que os animais têm uma relação muito próxima, né, do ser humano e que serve como terapeuta. Tem um projeto chama Amigãs, né, em Unifesp. Tem um cachorro golden chama Joel Spencer. Se você tem internet, você pode procurar esse nome, Joel Spencer. Eu, quando eu trabalho em São Paulo, eu via muitas vezes que ele ia andar na rua. Todo dia 7 horas da manhã, ele tomava banho, 8 horas da manhã ele segurava o próprio coleiro na boca com crachá e visitava o hospital. Então, ele colocava a patinha na cada internado, né, na maga, e a criança amassava e ele ficava muito feliz.
a presença dele, de um cachorro, aumentou muito, né, a recuperação dos pacientes pequenos, né? Então, seria muito positivo se você tem um cachorrinho quando tem criança em casa, os idosos também, síndrome de Down, crianças especiais, autistas. Então, tudo esses animais pode ajudar nessas crianças a superar, né? Recentemente, tem um gatinho que ensinou uma inglesa, uma autista de 6 anos, começou a falar. E ela tinha muito medo de água. E esse gatinho pulou dentro da piscina, pulou dentro da banheira, para mostrar para ela que pode superar medo de água. E ela superou. E ela começou a falar. Então a mãe fez um vídeo no YouTube e foi uma demonstração muito emocionante, né? A minha experiência com o animal, eu travei 2 cachorrinhos que ficam paralisia, né? A pata traseira não conseguiu funcionar, mas eu comecei a testar pela acupuntura e ele voltou a funcionar. E muito interessante o cachorro, né? E a experiência com o cachorro, tem um paciente veterinário. Eu sempre suspeitei que o cachorro pode vibrar a energia do dono. Então, eles confirmaram. Quando toda vez que o dono leva o cachorro para ver alguma doença que o animal tem, o dono também tem. Então, o que eu penso? Porque o cachorro é muito novo, né? A vida é curta. Provavelmente o cachorro antecipa a sua doença, né? O cachorro vibra a energia do dono e antecipa a doença sua, né? Para mostrar para você que onde está o problema para você corrigir. Porque é uma energia, né? Uma fidelidade do cachorro, ele acaba de se sintonizando com sua energia, acaba de ficando doente, né? Então, quando o cachorro manga, todo também manga, o cachorro tem problema de coluna, todo também tem, o cachorro tem problema de fígado, todo também tem. E é muito curioso, né? Que o cachorro foi lá e com colesterol muito alto. E perguntou, dono tá com colesterol alto? Eu falei, nossa, e fiz uma dieta para dono, né? E fiz uma dieta para cachorro também, sem gordura. Surpreendentemente, o cachorro nunca imaginou, né? O cachorro adorou a dieta. Começou a comer cenoura, né? Começou a comer legumes, frutas. Isso é surpreendente. O cachorro virou vegetariano. É impressionante como o dono muda, a energia muda, o cachorro também muda. E o cachorro está demonstrando para o dono que é capaz de comer os legumes para baixar colesterol, né? E o dono também seguia. Isso é muito interessante, como fosse eles entendissem o pensamento nosso, né? Que antecipasse. Quando você está triste, o cachorro também fica triste, ele fica no seu lado. Ele ama você incondicionalmente. Isso é muito legal, a parte, né, a interação de ser humano com o animal. Então, quando, né, a pessoa fala assim, quando se namorar alguém, conhecer alguém, a pessoa fala, eu não gosto de animal. Provavelmente essa pessoa não tem muito amor, né, muita paciência com criança, porque cachorro é parecido com criança, né, e que essa pessoa nem consegue tolerar cachorro, acha que você vai tolerar criança, né, a criança no início, criança é muito problema, é chatinho, né? Então, eu penso, não, todavia, não é uma regra absoluta, mas para mim a preferência, a pessoa que tem amor, normalmente que gosta de animais, não seja uma regra absoluta, mas aquele que não gosta de animal, provavelmente também não gosta de criança, também não tem muito amor, né? Talvez nem gosta dela mesmo, né? Porque cachorro representa uma parte de você, é uma parte animal de você, é uma versão reduzida de ser humano, né? Tirando o racional. Então, se um cachorro que tem puro amor, né? Que você não consegue gostar, gosta o quê? Né? Isso é muito questionável, né? Claro, eu não sou ninguém para julgar, mas eu vejo que um animal que ele pode fazer tanto bem ao nosso ser humano, né? Que praticamente trata nossa alma, nossa mente, porque ele representa a parte do cérebro mamífero dentro de cada um de nós. Então não digo que você tem um jacaré, tem um supercomputador e você tem um cachorrinho. E esse cachorrinho simplesmente vai ser amigo do outro cachorrinho. Isso não tem dúvida, né? Que você é um amigo do animal. Falando isso, que aí você começa a pensar, será que é tão absurdo que a gente ainda come animais, né? Esse assunto vai deixar outra questão, outro assunto que a gente vai falar. Mas eu digo mais uma vez, os animais, até peixinhos, pássaros,
são nossos amigos, são nossos terapeutas emocionais.